Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse período de primavera, e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E quero mais uma vez convidar vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Nesse canal, nós publicamos vídeos com dica de leitura de livros que estão à disposição da população no acervo de bibliotecas públicas de municípios da região, para que professores e estudantes e seus familiares se sintam motivados para pegar esses livros e ampliar seu universo de leitura. E nessa edição vamos continuar uma deliciosa conversa sobre papo de leitura, já que estamos na semana quando se comemora o Dia Nacional do Livro, que marcou data em 29 de outubro. E precisamos reforçar o que insistimos em dizer nas nossas andanças. Literatura é um direito humano, uma necessidade. Talvez nunca se tenha lido tanto quanto nos dias atuais. O problema hoje é o que se lê. É a qualidade do texto que é lido. As pessoas fazem muito uso das redes sociais e às vezes perdem muito tempo que poderiam estar utilizando, lendo um bom livro, apreciando um bom poema ou uma peça de teatro. Então, é óbvio que a literatura ela é essencial para a vida do ser humano. O professor Antônio Cândido a coloca até como um dos direitos humanos, junto com a alimentação, a moradia, a saúde, e tudo o que é essencial para o ser humano. Portanto, falar da importância da leitura é a mesma coisa que falar da importância da alimentação para a vida. Leitura que é essencial para o exercício da cidadania. Ler é muito mais que juntar palavras. Ler é adquirir conhecimento e criar a sua própria opinião. E opinião sobre a nossa realidade é, em última análise, cidadania. Ler, portanto, é um ato cidadão, não apenas de entretenimento, não apenas de informação, mas também de posicionamento. Posicionamento crítico é, sem dúvida nenhuma, cidadania. E isso se consegue, dentre outras coisas, pela leitura. Um assunto para titãs. Sim para a Literatura, o único programa literário da televisão capixaba. Você, música e literatura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. E para a entrevista dessa edição, comemorativa do Dia Nacional do Livro, nossa entrevista é com Vanete Teixeira. Vanete é uma apaixonada pelos livros e incentivadora da leitura para seus filhos. Ela está encabeçando um belíssimo projeto de incentivo à leitura no Residencial Rio Doce, onde mora, em Linhares. Entre nós, um bate-papo sem fronteiras. A questão do comportamento, né? A questão do aprendizado em geral, eu acho, né? que desenvolve. Né? Comportamento, a forma de escrita, a fala, eu acho que tudo isso, a leitura traz benefício. É com as palavras de Vanete que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia.
E sobre orientações de como adquirir e manter o hábito da leitura, vamos seguir juntos com Fernanda Farina, na nossa coluna Dica de Leitura. Dica número 1. Se você está pensando que essa primeira dica é sobre a escolha do livro, está enganado. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer que não tem tempo para ler. A gente arruma tempo para tudo nessa vida quando a gente se dispõe a isso, não é mesmo? Portanto, falta de tempo é, na maioria das vezes, pura desculpa. Dica número 2. Defina a frequência com que você vai ler. O ideal é a leitura diária, mas se o ideal não é o seu real, então você pode determinar que irá ler a cada 2 dias. Mas atenção, esse é o prazo máximo, 2 dias. Combinado? Tenha em mente que nós estamos falando de rotina, então é muito importante que você automatize a leitura do seu planejamento semanal. Assim como você faz pelo menos 4 refeições, toma um bom banho e escova os dentes 3 vezes ao dia, a leitura tem que entrar nesse mesmo esquema. Dica número 3. Estabeleça o horário ou o momento exato para você abrir o seu livro. Há pessoas, por exemplo, que leem de manhã ao acordarem, outras leem no transporte público, no caminho para o trabalho ou para a escola, outras, como eu, leem à noite e ainda aquelas que leem, por exemplo, no intervalo do almoço. Isso quem define é você mesmo, de acordo com a sua rotina e a sua realidade. E para a sugestão de leitura de livros, vamos combinar com o Winnie Pereira, na nossa coluna Dica de Livro desta edição. Olá, amigos e amigas do programa Sim para a Literatura. Sou eu, Winnie, de novo, voltando aqui com mais dicas de literatura para vocês nesse sábado. Dessa vez, continuando com a nossa linha de dicas para alunos e pessoas jovens que estão presas em casa na quarentena, vim trazer algumas dicas de leitura. O livro Tartarugas até lá embaixo, de 2017, de John Green, o mesmo autor de A Culpa é das Estrelas, que acompanha as aventuras de Asa Holmes, uma menina de 16 anos que está atrás de um bilionário desaparecido. Quem encontrar vai receber uma poupuda recompensa, mas ao mesmo tempo essa menina tem que lidar com um transtorno obsessivo compulsivo, que é um problema que permeia a vida do próprio autor. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, de 1951. Esse é um livro que conta a história do adolescente Holden Caulfield, que volta para casa depois de passar anos estudando no internato, e ele vive uma jornada ao tentar se encontrar e se entender. Para quem gosta de literaturas mais políticas, eu recomendo A Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945, que é uma fábula, ou seja, uma história contada por meio de personagens animais. É uma história que conta como animais de uma fazenda se rebelam contra os fazendeiros e é inspirada aí na Revolução Russa de 1917. Vale muito a pena. Os próximos livros são livros que eu li quando eu estava na 7ª e 8ª série, são livros maravilhosos, que é a coleção Os Caras, de Pedro Bandeira, que é uma coleção de jovens amigos que funcionam como detetives da escola. Essa coleção tem 6 livros, mas eu vou indicar os meus 3 favoritos. A Droga da Obediência, Anjo da Morte e Pântano de Sangue, que vai desde tráfico de drogas, drogas para controlar crianças, até o ressurgimento do nazismo no Brasil. O próximo livro é um pouco mais denso, que é O Mundo de Sofia, de 1991, do autor Jostein Gaarder. Esse é um livro que conta a história, obviamente, o desafio da história da menina Sofia, mas que dá uma aula muito didática sobre filosofia. Então, para você que se interessa em filosofia, jovem de todas as idades, esse é um livro excelente. E por fim, para quem tem juízo, eu recomendo a saga de Harry Potter, maravilhoso, escrito pela J.K. Rowling, uma das minhas autoras favoritas, os meus livros favoritos de todos os tempos, que contam a saga do bruxo Harry Potter e os seus 7 anos vivendo em Hogwarts e a sua batalha contra o bruxo malvado Voldemort. É essa a dica que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado. Já na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, eu convido vocês para compartilhar a experiência de leitura de livros escritos por mulheres. Uma experiência inovadora, vale a pena conhecer.
2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos do mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. Seguindo juntos com a participação das novas gerações de leitores, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Vamos que vamos! E a gente precisa da leitura quando a gente vai a algum lugar para perceber a comunicação de alguém conosco. A gente precisa desse hábito da leitura. Então, para mim, eu acho que a pessoa que não tem a leitura, ela não vai ser uma pessoa vitoriosa. Enriquece o vocabulário, você se aprofunda mais nas histórias. E é bom, né? Sempre você está lendo nos momentos, nas horas vagas. A gente adquire conhecimento e se diverte aprendendo. E dá para passar tempo. É agarradinho na expectativa das novas gerações que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Vanete Teixeira. Vanete, é uma pergunta que eu faço para nossos convidados aqui. Como é que o livro, a literatura chegou na sua vida? Então, professor Pereira, me formei, né, no ensino fundamental, no ensino médio, e não tive muito contato com livros, com leitura depois disso, por questão de ter que começar a trabalhar muito cedo. Mas, assim, a partir do momento que eu tive a minha primeira filha, foi onde o livro começou a entrar na minha vida, né? Durante o período gestacional, né, depois que ela nasceu, comecei a ler muito para ela. Depois, logo em seguida, veio o menino, né? Veio fase de ceins deles e comecei a cultivar isso com eles, né? Eles passaram a gostar da leitura através do que eu lia, foram desenvolvendo gosto pela leitura, né? Hoje eles gostam muito de ler, né? Tanto que eu leia para eles, quanto um ler para o outro, os 2 irmãos, né? E lerem sozinho também. Então, a partir do momento que eu tive eles, que eu comecei assim, a ter realmente o contato, um acesso mais direto com a leitura. Com a leitura. Ô Vanete, e essa iniciativa de ler para seus filhos, isso surgiu como? É da questão de curiosidade deles, né? Às vezes viam alguma coisa, algum livro e por não saberem ler, queriam, né, saber o que tinha ali dentro. Então,
eu acho que foi através deles também, né, que veio essa curiosidade, despertou, a curiosidade deles despertou em mim também o prazer pela leitura, porque é muito gratificante quando você lê para uma pessoa que não tem a leitura, não tem o letramento, e ela tem um entendimento do que você está lendo e passa a contar algo sobre o que você está lendo para ela ali. Ela entra na história também. E nesse período que você adquiriu esse gosto pela leitura, como é que era a periodicidade de leitura? Você lia todo dia? Eu sei que nesse momento, né, muita gente que está, por exemplo, fazendo curso superior, que é o seu caso, né, está estudando à distância, né, está estudando em casa, e naturalmente exige uma dedicação maior, né, Vanete, do que quando você está na sala de aula, que o professor explica e tal. Eu sei que esse momento está conturbado, às vezes até para a pessoa pegar um livro de literatura para ler. Mas no seu período normal, habitual, você lê todo dia? Como é que funciona isso? Então, leio todo dia, tantos livros didáticos, né? Como eu te falei, tenho 2 filhos, né? Às vezes tenho que estar lendo para eles também. Questão de material da escola também, porque eles também estão estudando à distância, né? Ficou bem puxado, 3 estudando à distância dentro de uma casa. Então, assim, eu tenho que dar conta de mim e deles 2, né? Então, acaba que eu também entro na leitura deles, né? Para ajudar eles no material de escola. Às vezes, na hora de dormir, nós juntos lemos alguma coisa para eles dormirem. Aí, quando, tipo assim, eu falo que vou dormir, que eu tenho que acordar cedo para trabalhar, eles perguntam se podem continuar lendo. Com certeza, vocês podem continuar lendo, né? Às vezes vão dormir, nem vejo a hora que vão dormir porque continuaram a leitura, né? Então foi a partir daí que... Quais benefícios, assim, Vanete, imediatos, de curto prazo, que você percebeu a partir do momento que seus filhos passaram a ter contato com a leitura? O que você percebeu em termos de mudança de comportamento deles e tal? Principalmente a fala, né? A forma de conversar, né, muda, as palavras mudam, passa a ter uma linguagem mais coerente, né, com o que estão dizendo. A partir daí eu comecei a notar a diferença do livro. Depois veio comportamentos também, né, porque através da leitura também o seu comportamento muda. A escrita também passa a ser mais pontual, mais acentuada, né? Então, foi esses pontos aí que foram bem positivos na questão de eles começarem a desenvolver a leitura. Você percebe no dia a dia de seus filhos, a partir dessa experiência de leitura deles, eles já estão influenciando os amiguinhos, influenciando o pessoal da família? Como é que tá? Eles já falam de livros para outras pessoas? Sim, com certeza, com certeza. Falam bastante. Volto à questão da pandemia. Por conta da pandemia, está muito restrito, né, a essa questão do distanciamento, né? Então, assim, falam mais dentro de casa, eles 2 lá conversando sobre o assunto, né? Mas às vezes tem algum contato com primos, né? Falam sobre a leitura, falam sobre a literatura, falam sobre o prazer da leitura. Então, isso é muito gratificante. E para você, Vanete, a sua experiência de leitura, você está em que série do curso? Eu estou no 6º período. A gente fala, na minha época falava série, né? Hoje em dia é período, né? Você está do meio para o final do curso, Educação Física, isso, não é? Educação Física é um curso que não demanda muita leitura, é um curso que nós podemos dizer mais técnico, né? Que não demanda muita leitura de livro de literatura, né? Seriam livros mais didáticos. Mas de que forma a sua prática de leitura geral está influenciando no desempenho seu no curso? Por conta também da pandemia, né, nós passamos a ler mais, como falamos anteriormente, né? Às vezes, não só livros, mas revistas também falam muita coisa sobre o curso, né? Até por questão de Educação Física ser um curso de conhecer o corpo humano. E não tem coisa mais complexa do que o corpo humano, né? Nós somos uma caixinha de segredo, né? Então, assim, nós temos que buscar o conhecimento. É claro que a faculdade, ela dá o embasamento, mas se nós não buscarmos o conhecimento, a gente não consegue aprender o que tem que aprender. Então, através de livros didáticos, também revistas, né?
próprios vídeos também. Revistas especializadas na área, né? Exatamente, especializadas na área, né? A gente busca muito conhecimento através desse material também. Eu sei. Ô Vanete, como é que está a sua expectativa com relação ao seu projeto lá? Você tem um projeto, né, Vanete tem um projeto, nós já conversamos sobre esse projeto da Vanete aqui, e no programa, a TV Sim já fez matéria lá. Vanete já participou de uma das lives aqui do nosso projeto Literatura no Bairro, nós falamos do projeto, né, Vanete? E aí é o projeto de montagem de uma biblioteca, a biblioteca comunitária no Residencial Rio Doce, que é um bairro novo aqui de Linhares. Em que estágio está isso lá, Vanete? Então, professor, o projeto Doe Futuro, Doe Livros, ele continua ainda na primeira etapa, infelizmente, né? Às vezes a gente encontra muita dificuldade, né, em conquistar algo que seria em benefício a esse projeto. Na primeira etapa de receber doação de livros. Exatamente. Né? Nós recebemos as doações, né? Paralisamos o recebimento das doações porque nós não temos espaço para estar guardando esses livros, porque nós dependemos de um espaço físico agora para estar instalando esses livros, colocando esses livros para liberar para a população. Né? Então, depois de instalado nesse espaço que nós, igual eu pretendo instalar dentro de um container, né, porque nós temos espaços lá que dá para fazer a instalação desse container, mas nós precisamos de autorização. Estamos em processo pedindo autorização, estamos aguardando, né, e depois de montado, pretendemos abrir de 1 a 2 vezes por semana, não queremos colocar uma coisa comum dentro do bairro, para não ficar aquela questão, como está aberto todo dia, amanhã eu vou buscar, amanhã eu vou retirar para mim fazer a leitura. Não, eu quero fazer uma coisa diferente. Uma coisa mais programada. Exatamente, para a pessoa ter o compromisso ali de, se eu não pegar hoje, eu só vou ter daqui a próxima semana, ou só vou ter daqui 3 dias para pegar. Então, a gente está querendo fazer dessa forma, e também dentro desse mesmo projeto, nós queremos lançar palestras com profissionais da área, com escritores, né? Você já é o nosso convidado para estar participando, né? Como eu já tinha te falado, né? Para estar desenvolvendo dentro do próprio projeto Doe Futuro, Doe Livro, os benefícios da leitura, né? O que pode trazer de bom para a gente, né? Como eu te falei, o nosso bairro é um bairro com muitas pessoas carentes, além de que a biblioteca municipal que temos na cidade fica um pouco distante. Fica muito longe, né? Exatamente. Então, tendo ali dentro do Residencial Rio Doce uma biblioteca para estar disponibilizando esse material para essas crianças, que tem muita criança, principalmente agora por conta da pandemia, os 2 turnos na rua, os 2 turnos dentro de casa, os 2 turnos sem fazer muita coisa, porque não tem nada para fazer dentro do Residencial Rio Doce. Né? Nós não temos uma praça, nós não temos nada dentro do residencial. Então, esse projeto, assim, nós esperamos conseguir montar esse projeto dentro do bairro, né? E levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais da cultura da leitura para essas crianças, jovens, adolescentes e também adultos. O que a gente percebe, Vanete, é que tem aí uma meninada nova, né, em vários bairros de Linhares, do Espírito Santo, do Brasil inteiro, com muito talento, muitas vezes cérebros privilegiados, né, que precisam do estímulo e da oportunidade para se desenvolver. É essa a expectativa do seu projeto lá? Sim, com certeza. Como eu falei, todo mundo é capaz, né, de se tornar alguém lá na frente de sucesso. Né? E lá no residencial tem, sim, muitos jovens com essa capacidade, como em qualquer outro lugar. Né? E eu acredito em um futuro melhor para nós lá dentro. Né? Eu tenho fé que nós vamos ter um futuro bom ali dentro. Mas esse futuro tem que ser produzido agora, né, Vanessa? Exatamente. Nós não podemos esperar o futuro chegar para fazer. Nós temos que produzir no presente para plantar o futuro para as nossas crianças. Né? Não penso só nos meus filhos. Quando eu falo do projeto, eu penso na comunidade. Porque nós lá dentro nós temos que nos unir para fazer com que aquele bairro cresça de uma forma prazerosa, né, de uma forma positiva, né, para a população, né, e eu tenho fé que isso vai acontecer lá dentro. Temos jovens com capacidade para isso lá dentro, sim, com certeza, de ter gosto pela leitura, mas não tem, às vezes, a oportunidade. A oportunidade. Exatamente. Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço. Savanete. Obrigada. Sejamos como a primavera, que renasce cada dia mais bela, exatamente porque nunca são as mesmas flores. Vamos de Clarice Lispector. É com o espírito da Estação das Flores que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.